Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a tua vida no dia de hoje. E junto contigo nós queremos compartilhar um texto da palavra do Senhor, como tem sido durante esses dias, onde estamos falando acerca das verdades nunca ditas sobre a ignorância espiritual dentro da igreja no século 21. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia no livro, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua benignidade, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é fiel. Nos ensina e fala conosco, Pai, não o que queremos ouvir, mas aquilo ao qual queres tratar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, precisamos entender para onde está indo a igreja do século 21, onde a qual as pessoas não examinam a palavra, onde a qual as pessoas se preocupam muito com o movimento. E é bem verdade de que às vezes o movimento é de Deus, mas na maioria das vezes, infelizmente, por não ter um conteúdo bíblico ou por não ter uma base bíblica, a gente termina meio que sendo enganado. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como podemos distinguir, presbítero, se é de Deus ou se não é? A Bíblia diz, pelo fruto o conhecereis. Logo após, nesse versículo, eu li o 15, do capítulo 7 de Mateus, verso 15, mas o 16 diz, pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figo das ervas daninhas. Amém? Entenda uma coisa, meu amado, eu não estou aqui para tocar em ninguém, nem tampouco para falar de ninguém, mas eu estou aqui como amigo para te orientar e te alertar à luz da palavra, que a gente tem que examinar muito a Escritura, porque é muita campanha sendo levantada e pessoas estão sendo cada vez mais tendo sua mente ludibriada, porque tudo que a gente entende e subentende que não tem na Bíblia, se não tem na Bíblia não adianta a gente mascarar um evangelho em prol de querer agradar alguém ou até querer conquistar seguidores ou alguma coisa mais. É tanta gente, olha, se a gente perceber direitinho, são pessoas que têm arquibancadas montadas para querer te destruir, e como muitas vezes não conseguem com a oração contrária, agora tentam te enganar com doutrinas falsas que nada tem a ver com o que está escrito na palavra. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, diz o seguinte: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão um rebanho, ou seja, pessoas que tentarão distorcer, mudar, e quem está falando aqui é Paulo para os irmãos. Entenda uma coisa, meu santo, a palavra sempre vai ser a palavra em qualquer lugar. E eu me lembro que uma certa feita, um profeta por nome de Micaías, ele não se intimidou porque Acabe era o rei daquele momento e quisera de todo jeito que ele profetizasse o que ele queria, mas a gente tem que falar o que Deus manda. Gosta, quem gostar fale, a quem não falar. Olha aqui também, no livro de Romanos, capítulo, glória a Deus, 16, verso 17 e 18, diz: rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina, que arrependestes, afartai-vos dele. Ou seja, a gente vai ver muita coisa errada, pois os tais não servem a Cristo como o nosso Senhor, mas ao seu ventre, como suaves palavras de bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Ou seja, tem muita gente que é ingênua, tem muita gente que se deixa levar por campanhas que dizem que você tem que levar isso para pagar aquilo. Não.
A gente só tem que falar o que está na palavra. E se o dízimo está na palavra, então a gente fala do dízimo. Se a oferta fala que está na palavra, a gente fala de oferta. Mas de tais coisas, as quais venham fazer com que você sinta-se um ignorante espiritual, sinceramente não existe. E se não existe na Bíblia, não tem como eu dizer para você que tem. Se não existe, não existe. Então abra teu olho. Abra teu olho de fato. E não deixe ser levado por tantas pessoas que têm enganado, que têm feito isso, que têm feito aquilo. Ah, mas na igreja de fulano de tal, se a gente levar uma oferta maior, a gente recebe mais. É mentira do diabo. E não se deixe levar, não seja enrolado, não seja enganado. Olha aqui. Glória a Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de quê? Do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho não mudou, continua sendo o mesmo. A gente sofre por Cristo, a gente é humilhado por Cristo, a gente muitas vezes é rejeitado por Cristo. E ainda que alguém queira fazer algo que seja contrário, se não está na Bíblia, então não existe. Entenda uma coisa, meu amado. A gente tem visto muita palhaçada por aí dentro das igrejas. As pessoas têm que subir em cima de pastores, porque, ou melhor, o pastor subindo em cima de pessoas. Pessoas ungindo a carteira, isso e aquilo. Oh, meu santo. Abra mais o teu entendimento espiritual. Seja mais um crente bereia. O que é crente bereia, presbítero? Crente que examina a palavra. Imagina você chegando numa igreja com o nome igreja da serpente de Moisés. Me desculpa, mas é muita hipocrisia. É muita heresia. Eu tenho visto muita coisa. Pessoas que dizem que assassina o demônio, que mata o demônio. Quem pode matar o demônio? Esse poder só foi dado a Deus, somente a Jesus. Jesus é que tem essa autoridade. A gente tem que fugir da aparência do mal e não querer brigar com o mal. Porque a nossa luta é espiritual, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Entenda isso. Abra a tua mente, abra a tua visão. Não se deixe levar. Faça como um Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se venda pelos manjares. Ah, é muito fácil. Vem aqui que aqui é fácil você receber teu milagre. Mas a Bíblia diz que a bênção seguirão os que crerem. Não é você que tem que ir em busca da bênção. É a bênção que tem que ir em busca de você desde que você mereça. Mas diga uma coisa. A pessoa toda desconcertada, a pessoa toda fora do contexto bíblico, a pessoa em pecado, em adultério, quer receber vitória ainda da culto de ação e graça, isso é mentira do diabo. Abre tua mente. Olha aqui, Provérbios capítulo 14, versículo 8 diz: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez do tolo é enganosa. Ou seja, entender o próprio caminho. Que caminho? A palavra. Porque é a palavra que nos liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há outro meio de a gente ser liberto se não for pela palavra. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas é a palavra. Não é o que alguém inventa, ou o que alguém diz, é o que alguém agora criou, que disse que seria assim. Entenda uma coisa. Para você receber um milagre, não precisa pagar pelo milagre. Porque quando o Senhor se utilizara do profeta Eliseu para ajudar a Naamã quando estava com lepra, a Bíblia diz que Naamã, aleluia, glória a Deus, ele queria pagar pelo aquele milagre, mas Eliseu disse: eu não quero um tostão. E a Bíblia diz que logo após, Geazi, seu servo, o que é que ele fez? Foi em busca do dinheiro e ficou leproso. E quantos são os que estão leprosos e os que estão ajudando os outros a ficar leprosos por conta da sua ignorância espiritual, sem antes examinar a palavra? O que vai cortar laço ou expulsar demônio não é falar em mistério, não é rodar no manto. Presbítero, se eu não creio, não, eu creio. Eu sou pentecostal.
Mas o maior segredo é saber que a gente vive e só profetiza pela palavra. Isso é o maior segredo. Porque a maior profecia nos dias atuais é a palavra. É por conta da palavra que nós estamos aqui. Amém? Este foi Bíblia na mão, palavra no fogão. A minha voz está um pouco diferente porque eu estou um pouco enfermo da garganta. Mas oreis por nós. Amém? Somos carentes de vossas orações e que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Fica na paz.